gente poder iniciar aqui a nossa mesa redonda, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Ana Érica, eu sou técnica da base da Universidade Internacional da Lusofonia Brasileira, a Unilab, faço parte aqui da base do Sinturce, estarei mediando essa mesa redonda e aproveito para agradecer a direção do sindicato de ter confiança na sua base, né? Todos que estarão hoje aqui na mesa redonda fazem parte da base do sindicato. A gente agradece a confiança da direção do nosso sindicato de estar colocando em nossas mãos esse momento, né? Ontem nós tivemos uma assembleia na Universidade Federal do Cariri como parte desse calendário de mobilizações. Hoje de manhã uma assembleia na Unilab e agora à tarde proporcionando esse momento dessa mesa redonda aqui na sede do sindicato. Então, quem ainda não chegou até aqui às 7, venha, né? Ainda estamos aqui esperando para que você participe desse debate, e quem não puder vir, que possa ir nos contemplar nesse debate através do YouTube. Eu vou convidar aqui a mesa, né? Para esse momento, vou convidar o companheiro Breno Alves, da Universidade Federal do Cariri, que vai estar aqui dialogando com a gente sobre a nossa proposta de carreira. Breno, por favor, certo? Companheiro Lucas Lucena, técnico administrativo da Unilab, tá certo? Possa também se aproximar, sentar aqui pertinho da gente, tá? A companheira Cláudia Lócio, né, companheira que hoje está cumprindo uma tarefa importante em nome da nossa categoria, junto à nossa federação, e a gente está aguardando a chegada ainda aí do companheiro Daniel Farias, né, que está neste momento em outra live sobre o mesmo tema, tá certo? E em breve ele vai chegar aqui no auditório do Sinturce e vai somar junto com a gente nesse debate, nessa discussão, né? Então, gente, para quem está entrando agora aí no YouTube, né, quem está chegando aí agora, a gente está iniciando aqui uma atividade, uma mesa redonda para debater a reformulação da nossa carreira, do nosso PCC-TAI, como parte de toda uma mobilização do funcionalismo público federal que está exigindo nesse momento, né, que o governo possa responder às nossas pautas essas que vão ser debatidas aqui na mesa redonda, né, pelos nossos debatedores, uma composição, né, aqui nessa mesa redonda que representa o que de fato o Sinturce é hoje, que é um sindicato que representa as 3 universidades públicas do Ceará, né, as 2 universidades interiorizadas estão aqui representadas na mesa redonda, a UFCA representada pelo Breno, a Unilab representada aqui pelo Lucas, e os companheiros, né, a Cláudia e o Daniel, representando aqui a nossa Universidade Federal do Ceará, certo? Que são as 3 universidades que hoje compõem a base do Sinturce, tá? Gente, nós vamos iniciar então essa mesa redonda, né, com a fala do companheiro Breno, certo? O Breno vai estar aqui falando um pouquinho para a gente sobre a proposta de reestruturação da nossa carreira, né, construída aqui na base do Sinturce, e tanto o Breno quanto o Lucas são os nossos representantes no grupo de trabalho, no GT Nacional de Carreira da FASUBRA. Então, os dois vão estar contemplando a gente aqui com a fala sobre a proposta que está sendo levada ao governo, né, sobre a nossa carreira. Então, Breno, por gentileza, fica à vontade. Alô. Boa tarde, pessoal. Agradecer aqui, né, a nossa colega Érica aqui pelo esse trabalho de estar mediando a mesa. Agradecer a direção do nosso sindicato por estar promovendo esse momento de tamanha importância, não só pelo que o dia de hoje está significando, né, nesse calendário nacional de mobilização aqui do funcionalismo público federal, mas também aqui para nós do Ceará, do Sinturce, como uma parte de um processo de sedimentação
das discussões que nós fizemos ao longo desse ano no processo de construção e deliberação que culminou na proposta que nós temos hoje aprovada pela FASUBRA. Eu vou iniciar aqui a nossa conversa, pessoal, tratando sobre o aspecto da importância da nossa participação, né, também nos espaços de discussão local, mas também das plenárias da nossa federação, porque esse espaço, esse momento nosso de troca, de diálogo, é ele que vai fazer com que a gente, respeitando as nossas diferenças, a gente possa juntos trilhar os caminhos que tornem as nossas propostas de fato representantes da nossa categoria. A gente pede muito e reforça sempre esse desejo que, além de nós, trabalhadores e trabalhadoras, nos filiarmos para fortalecermos as nossas entidades representativas, que a gente participe, que a gente ocupe os espaços, porque no momento que a gente não está lá, alguém vai estar e vai sim deliberar por você. Então é muito importante esse nosso fazer também educação, de construir junto e coletivamente o que nós queremos para nós enquanto categoria dos técnicos administrativos em educação. Respeitando sempre, eu trago muito esse cuidado, a necessidade de a gente estar sempre respeitando as diferenças. Isso é um ponto que é natural de qualquer relação humana. Às vezes eu discordo aqui do Lucas, mas a gente vai conversando, no que não tiver diálogo, a gente vem para a deliberação e sempre, após a deliberação, o respeito do que nós temos enquanto categoria. Hoje, nós temos na FASUBRA, que é a federação a qual o Sintufs está vinculado, uma proposta de carreira já deliberada em plenária, oficialmente formalizada junto ao MGI na nossa mesa de negociação específica e que hoje integra a proposta de carreira para o PCCETAI pela FASUBRA. É muito importante a gente ter em mente o que essa proposta representa, porque ela foi um trabalho muito representado por nós aqui do Sintufs, né? Estou vendo alguns rostos aqui que estiveram presentes também no nosso GT Carreira local. O Sintufs ele fez um papel de antecipação já, o nosso GT Carreira já estava aberto antes mesmo da FASUBRA reinstalar o GT Carreira Nacional. Eu acho que isso foi um resultado desse amadurecimento nosso enquanto categoria aqui no Ceará, que permitiu que a nossa carreira tivesse a força e o respaldo técnico que ela teve, e por isso que nós fizemos todo o percurso institucional para que a nossa proposta fosse aprovada. Além do trabalho que nós tivemos no Brasil Participativo, que mobilizou nacionalmente a nossa categoria em torno do objetivo de reestruturar e recompor a nossa remuneração, nós tivemos também dentro das nossas instituições o trabalho de passar uma proposta pelo GT Carreira Nacional, através do debate coletivo, da construção em unidade aqui no Ceará. Essa proposta foi a nossa representação junto ao GT Carreira Nacional. No GT Carreira Nacional também congregamos com outros colegas de outras instituições e lá nós tivemos esse trabalho de alinhar, tentando equalizar a diferença do que nós verificamos em toda a nossa categoria sobre o que se espera para o PCCETAI. Tanto que a proposta que nós temos hoje, ela é diferente do que nós aprovamos localmente, mas ela é essa amálgama que vai formar o que nós, em unidade, decidimos para o PCCETAI. E essa proposta, após deliberada e discutida, foi para a plenária e no voto, hoje, ela representa a proposta da FASUBRA. Nós temos algumas características dessa proposta que a tornam, na nossa percepção, uma evolução, um aprimoramento do PCCETAI, porque ela consegue congregar todos os trabalhadores e trabalhadoras, sejam os servidores dos níveis A, B, C, D ou E. A gente parte do princípio de não trazer prejuízo para nenhum dos nossos integrantes. A gente conseguiu congregar os interesses tanto dos servidores em atividade, quanto também dos servidores aposentados, conseguindo ainda
reduzir as diferenças que nós temos dentro da nossa categoria. Hoje, só para exemplificar, nós temos níveis de classificações. No PCCETAI, e aí, claro, partindo da consciência de que o nosso plano hoje, nós temos uma carreira boa, mas cuja a malha remuneratória, ela, além de ser segregadora, porque a gente trouxe muita diferenciação dentro dos nossos trabalhadores, ela hoje ocupa uma das piores remunerações do Serviço Público Federal. Nós temos colegas nos níveis A, por exemplo, que iniciam a carreira com remuneração, conhecimento básico, de R$ 1.400, ou seja, pouquíssimo a mais do que um salário mínimo, enquanto nós temos os níveis vão avançando e essa diferença ela vai sendo majorada com quantos mais níveis nós temos. E aí, para a implantação do nosso sonho de carreira, né, que seria uma carreira onde minimamente os nossos trabalhadores estivessem recebendo pelo menos 3 salários mínimos e a um step de progressão que garantisse um desenvolvimento na carreira, uma remuneração digna e essa evolução constante, a gente sempre lutou também pela implantação do STEP de 5%. O STEP de 5%. E com a aplicação na nossa tabela atual, essa variação ela significaria de toda e qualquer maneira que a gente simulasse a concessão de reajustes diferenciados, mas onerando quem hoje já ganha menos. Para a gente ter ideia, se a gente fosse aplicar hoje o STEP de 5% na malha atual, nós estamos falando do piso do nível A não receber 0% de reajuste. O piso do nível B, vou até olhar aqui para trazer os valores exatos, o piso do nível B receberia 5% de reajuste, nós iríamos para o piso do C com 11%, seguido de 18%, e o piso do nível E recebendo 37%. E essa lógica ela faz com que a nossa tabela ela coloque mais recurso onde quem já tem a remuneração menos defasada. E a gente precisa olhar os diferentes dentro das suas diferenças. E aí, na nossa nova estrutura, a gente fez a proposição, né, enquanto Fasubra, de aglutinar os níveis de classificação A e B, que compõem hoje, segundo os dados do painel estatístico de pessoal, os principais níveis de apoio. E lá a gente traz uma nova relação remuneratória que garante que nós tenhamos ainda a malha única, né, que a gente vai permitir que todos tenham sempre os mesmos perfis de reajuste, seja independente do que o governo tente, ele não conseguiria estar concedendo reajustes diferentes para um ou outro nível de classificação. E assim nós conseguimos com que todos os nossos trabalhadores tenham uma remuneração minimamente digna, subindo o piso da nossa tabela e não fazendo o efeito contrário, de rebaixar o nosso teto. Porque esse rebaixar o teto, ele também implica em uma dificuldade que é nós revivermos o vencimento básico complementar, que quando nós tivemos a implantação do PCCETAI, isso significou uma redução salarial que, para que não ocorresse, o governo implantou o dito VBC. Então a gente conseguiu, numa proposta atualizada, numa proposta enxuta, melhorar a relação de remuneração de todos os níveis de classificação que nós temos atualmente, sem com isso propor deixar ninguém de lado e ainda assim lutando para que todo mundo tenha uma melhoria sem arriscar trazer prejuízos para uma parte ou outra da nossa categoria. Então, pessoal, é um resumo básico que nós temos como proposta. Convido vocês a estarem procurando, já tem na página da Fasubra, a nossa proposta também está lá, a proposta da nossa federação, que foi protocolada junto ao governo. Se apropriem, divulguem e tomem conhecimento do que está sendo discutido, participando dos espaços de deliberação, para que a gente possa junto estar construindo essa proposta e fazermos esse coro em defesa da nossa categoria. Muito obrigado, pessoal. Devolvo aqui a fala para a nossa colega Érica. É isso aí, pessoal. Contribuição aqui do Breno. Baixei um pouquinho o som, por favor, Lúcio. Contribuição aqui do Breno para o nosso debate. Para quem está chegando agora aí pelo YouTube, chegando agora aqui na sede do sindicato, sejam todos e todas bem-vindos.
Né? Quem ainda não pretende vir aqui para a sede do sindicato, ainda dá tempo, corre, vem aqui debater com a gente, vem aqui tirar suas dúvidas. Essa atividade hoje, essa mesa redonda, visa discutir a reformulação da nossa carreira, reformulação essa da qual a base do Sinturce teve muita participação através do GT Carreira, aqui da base do Sinturce, e hoje não é mais apenas uma proposta de um sindicato A ou B, hoje é uma proposta da nossa federação, né? É a proposta de carreira que a FASUBRA levou para defender na mesa de negociação com o governo. Então, estão todos e todas convidados a vir. Antes de passar a palavra agora, né, para o nosso próximo debatedor, eu queria só aproveitar para dizer aqui para a categoria, né, que só esse ano a gente já teve a reativação de 2 GTs de suma importância, né? O GT Carreira, que já vem trabalhando aí desde o primeiro semestre. Tivemos agora no segundo semestre a reativação do GT sobre os hospitais universitários, no qual nossos companheiros e companheiras dos complexos hospitalares de todo o Brasil vêm ainda numa luta incessante de mais de 10 anos contra as ingerências do modelo EPSER para os hospitais universitários. E agora a FASUBRA faz um chamado à categoria para a gente reativar outros 2 GTs muito importantes. Então, se você se sente aí chamado para debater as questões LGBTQIA+, na nossa categoria, as questões de raça e etnia da nossa categoria, procura o nosso sindicato e vamos também reativar esses GTs na base da nossa categoria, tá certo? Então é um chamado para que cada um possa contribuir da sua forma, né, da forma que mais se sente à vontade, contribuir com o sindicato, contribuir com a luta da nossa categoria. Passar a palavra agora para o Lucas, tá certo? O Lucas Lucena é um companheiro nosso da base da Unilab, universidade que hoje tem 13 anos, universidade que faz parte do projeto de expansão e interiorização e mais ainda, né, de internacionalização da educação superior aqui no Brasil. Então, Lucas, por gentileza, pode ficar à vontade aí com a palavra. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Cláudia, Breno, a todos que estão presentes, aos que estão acompanhando pelas redes sociais também. Como a Érica falou, sou da base da Unilab, já, né, faço 10 anos agora, nesse ano de PCC-TAI, né, de carreira técnica administrativa. E a gente começar a agradecer o convite do sindicato, né, da gente estar aqui, tendo essa oportunidade de debater sobre a nossa carreira, né, um tema tão importante, né, para a nossa categoria, que há muito tempo espera, né, por esse momento de fazer essa mudança necessária, esse aprimoramento do nosso plano de carreira, né? Então, pessoal, assim, eu queria trazer um processo, já que a Érica trouxe essa informação do GT, dos grupos de trabalho, né, nacional e local. Eu queria começar fazendo um resgate histórico, não é de muito tempo, né? Eu vou puxar até maio, né, meados de maio ali, que é onde a gente teve nosso congresso da FASUBRA, e tentar fazer um apanhado desde então, né. Só que antes de começar com o congresso, eu quero falar sobre o que nos motivou, né, a procurar os caminhos institucionais da gente ir à luta para fazer o aprimoramento do nosso PCC, que é justamente a insatisfação generalizada que a gente estava vivendo durante todo esse tempo, e que culminou, né, aí eu venho lá no começo do ano, né, das pessoas que se prontificaram a debater a carreira, e a maioria está presente até agora no debate, porque aí eu vou falar todo o processo, desde o congresso até agora. E aí essa insatisfação que a gente costuma falar que é um ciclo vicioso, que é aquela insatisfação generalizada que causa a grande evasão que a gente tem hoje na nossa carreira, né? Deixando a demanda para os que permanecem e que, né, naturalmente acabam adoecendo e vira o ciclo, porque essas pessoas também acabam saindo.
Então, muito disso estava acontecendo no momento, e a gente tinha que olhar, né, quando se abre ali nessa janela de oportunidades, né, que eu costumo falar no início do ano, né, com a eleição do novo governo, a gente entra de fato e se debruça o fator mesmo motivador do que está fazendo essa insatisfação, que está ocasionando essa insatisfação de analisar essa grande evasão que a gente tem na nossa carreira hoje, que destoa de todo o serviço público federal, né? Então a gente se debruçou e viu que realmente a nossa carreira estava precisando de um aperfeiçoamento. Então desde 2005, né, a gente já vai fechando, eu acho que 18 anos de PCCETAI, e assim, a gente percebeu, né, que a nossa carreira estava precisando de aprimoramento, né? Como que a gente fez isso? A gente foi estudar as outras carreiras, né? E aí é onde eu chego na questão do GT local, né? Que é o Sintuf. Eu acredito que eu devo ter entrado como representação da base da Unilab no GT local já depois do andamento do início das atividades, e aí a gente chega em maio no congresso da FASUBRA, né? E esse congresso da FASUBRA, né, a gente consegue sair com a resolução, né? Foi uma vitória para a categoria, eu considero como uma vitória, porque nesse momento a gente não fecha portas, né? E a gente percebeu, enquanto categoria, que não estava 100%, né, preparado para debater carreira naquele momento. Então, qual foi a saída? Sim, reativar, na verdade, o grupo de trabalho de carreira nacional. E aí, como é que esse processo ia se dar? Esse grupo de trabalho ia ser alimentado pelas propostas e pelas ideias dos grupos de trabalho locais, né? Ia fazer uma consolidação dessas ideias e ia apresentar em algum momento, né, uma proposta consolidada, uma espécie de relatório, para que a categoria, né, num momento, né, deliberativo, que foi a plenária de setembro, outubro, eu vou chegar nesse ponto, né, pudesse definir alguns nortes para o nosso aprimoramento da nossa carreira, certo? Então esse trabalho foi feito, né? Esse trabalho do GT local, né? E aqui no GT local a gente tem um orgulho de falar que muitas das ideias da proposta da FASUBRA saíram aqui do Sintuf, do GT local do Sintuf, do Ceará, né? E aí essa proposta ela foi sendo alimentada no debate democrático durante essas várias reuniões do Grupo de Trabalho Nacional, e chegamos na plenária de setembro, né? No dia 30 de setembro, eu lembro a data exatamente, 30 de setembro de outubro, que foi a plenária que a gente definiu a proposta da FASUBRA, certo? Então, assim, esse processo, né, ele foi construído, que a gente costuma falar, esse processo ele foi construído de forma totalmente democrática. Então, procurou os caminhos institucionais e os caminhos, né, instituídos, na verdade, né, já de muito tempo. Aí, aproveitando para falar, né, após esse processo todo que a gente viveu, voltando lá no início, até antes mesmo do Congresso, quando eu falo da questão da insatisfação e essa insatisfação que gera uma indignação, e essa indignação é que faz as pessoas se mudarem, quer dizer, mudarem o rumo da trajetória. Então, assim, a gente entende o seguinte, que em algum momento, naturalmente, a mudança ela iria acontecer, né? Diante do cenário que a gente estava vivendo, a mudança ela naturalmente iria acontecer, né? Independente. E essa mudança, como é que ela se daria, né? Naquele momento, como é que a gente imaginaria isso? A gente pensa, a nossa categoria é uma categoria do Executivo Federal. Somos mais de 200 mil servidores, né? Então, como é que a gente
pensaria em fazer uma mudança partindo desse cenário, né, de um grupo tão heterogêneo, né? Na verdade é isso. Somos 220, né, mais de 220 mil servidores, onde 60% está na ativa, né? Daí você tira quanto é heterogênea a nossa carreira, né? Então, assim, partindo desse ponto, a gente viu que um dos fatores, né, principais para a gente fazer essa mudança seria agregar. Porque quando você tem um choque de gerações, e aí para se conversar, você tem que agregar para chegar no lugar comum, né? E aí como é que a gente agrega? A gente tem que entender a luta que foi feita durante o histórico da FASUBRA e durante o histórico de categoria, né, técnica administrativa. E a partir desse momento que você entende e reconhece o esforço do colega que hoje está aposentado, né, que às vezes deu a vida para que a gente tivesse uma carreira hoje, né? Então, assim, é a partir desse momento que a gente começa a construir. E pelo outro lado, que não é o outro lado, que é o mesmo lado, que são os ativos. Só estamos numa situação diferente. Estamos vivendo as dificuldades do dia a dia no trabalho, né? Enfrentando a grande evasão, é o colega que se afasta por adoecimento, e a demanda não para, né? Então, assim, quando há esse reconhecimento mútuo, né, entre gerações e entre, né, diferentes, né, classes, a gente consegue construir. Foi a partir desse momento que a gente partiu para a construção da nossa proposta aqui no Sintufs, e talvez tenha sido isso o êxito da proposta hoje, ser a proposta da nossa federação, da nossa categoria. E aí eu finalizo, não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu vou concluir. Eu finalizo dizendo assim, que a nossa proposta hoje não é mais aquela proposta de categoria A, categoria B, ou de coletivo A, coletivo B, desculpa, e sim da categoria técnica administrativa e que está com o governo, não é? Essa proposta ela está na mão do governo, e a gente agora, enquanto categoria, está esperando a contraproposta do governo para poder fazer esse debate, não mais internamente. O debate interno ele já foi, já passou. Claro, ele continua com os aprimoramentos, porque assim, a gente não fechou a carreira perfeita, não. A gente propõe algumas mudanças, e essas mudanças já chamam outras propostas que têm que ser debatidas, né? Mas o fato é que a proposta ela se encontra com o governo, e nesse momento vem a parte do chamamento para mobilização, de cobrar a resposta do governo para que a gente tenha avanço aí nessa reestruturação da nossa carreira. Obrigado. Obrigada, Lucas. Lucas aqui faz parte do GT de carreira, da base do Sintufs, compondo o GT nacional. E para quem está chegando agora aí a assistir a nossa mesa redonda pelo YouTube, né, a mesa está discutindo a reformulação da carreira a partir, né, do que já está aprovado pela FASUBRA, pela nossa federação, do que já foi enviado para o governo, né? Como o Lucas bem colocou, agora não é a proposta de um sindicato ou de outro, agora é a proposta da FASUBRA, que já está em discussão junto ao governo federal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa proposta, vai no site da FASUBRA, vai no site do Sintufs, segue o Instagram da nossa federação e do nosso sindicato, entra aí nos grupos de WhatsApp, né, das pessoas que você confia, dos coletivos que você apoia, e mantém aí esse debate, porque a luta ela é permanente. A organização da classe trabalhadora, da qual nós fazemos parte, ela é permanente, a luta ela não para, né? Então a gente constrói os GTs para debater os temas que são importantes para nós, e assim a gente vai angariando as vitórias e as conquistas que nós queremos. Quero aproveitar aqui para informar, né? Acho que a maioria já está ciente, e a FASUBRA faz parte também dessas lutas, tá certo?
Então, o Senado Federal ele aprovou o projeto de lei que renova e amplia as cotas raciais na educação. A FASUPA também fez parte dessa luta e é muito importante para a gente, nesse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, que a gente possa referendar, né, essa vitória da ampliação das cotas raciais na educação. Então, a FASUPRA e o Sinturce, né, estão nessa luta também em defesa de uma educação que seja de fato, que chegue de fato a classe trabalhadora como um todo, né? Então, nós vamos passar a palavra agora, né, para a companheira Cláudia, e aí, aproveitando já aqui, Lucas, o Breno, Cláudia, utilizando a tecnologia a nosso favor, né? A gente está com os celularzinhos na mão aí, não se preocupe, não é batendo papo um com o outro, mas é utilizando como recurso, né? E aí já surgiram as primeiras perguntas que estão aí no YouTube, que aí os companheiros e a companheira já podem ir pensando, né, em responder. Eu vou ler algumas para vocês que estão aqui no auditório, né, do Sinturce. A gente está com a presença aqui dos companheiros, dentre eles o companheiro João Potássio, foi eleito recentemente para representar a categoria na CIS da UFC, né? Seja bem-vindo, companheiros, demais que aqui estão também. Como o Lucas falou, nossa categoria, gente, ela é muito heterogênea. Você tem desde pessoas que estão há 6 meses na categoria, como pessoas que estão há 30, 35 anos aqui, né? Nós temos aqui 2 companheiras aposentadas, né? Nós temos companheiros prestes a se aposentar. Então a gente tem uma categoria enorme, linda, né? Que através do diálogo, né, através do diálogo permanente, a gente vai conseguir melhorar nossas condições de trabalho, certo? Então, dentre as perguntas que surgiram no YouTube, a gente tem o seguinte: e a proposta de carreira para os aposentados? Como é que ficam os aposentados nessa reformulação da carreira, né? Deve ser assim uma dúvida grande para os nossos companheiros e companheiras aposentados, né? Essa proposta contempla, já que a nossa categoria praticamente é a única do Brasil que mantém uma paridade mínima de ganhos, né, entre ativos e aposentados. O que significa o tal de reconhecimento de saberes, né? O que significa isso? Quando será a próxima mesa com o governo, né? Existem diferenças de mesa, né, Cláudia? Tem a mesa geral, a mesa específica, né? Qual é a próxima mesa? E a proposta de reajuste é essa mesmo, de 1%, né? Como teremos aumento da categoria se já passou o momento de aprovação do orçamento? Né? Como é que vai ficar isso? E o fato da nossa carreira estar defasada e com isso a grande revoada de servidores da universidade. Dito isso, o governo tem algum planejamento para melhorar efetivamente a nossa carreira? A gente precisa continuar com a luta por concurso público. Essa é uma bandeira da classe trabalhadora desde 1988, desde a aprovação da Constituição Cidadã, né? E ela continua sendo uma bandeira de luta, concurso público para as instituições públicas. E aí já lembra aqui de outra luta que não encerrou, viu, gente? Vamos continuar de olho, porque a reforma administrativa ainda está aí sendo debatida no Congresso. A gente não pode deixar essa reforma passar do jeito que ela está, porque ela minimiza o serviço público. Então, essa pergunta sobre a nossa carreira é muito pertinente. E aí vamos aguardar aqui que na fala dos nossos debatedores eles vão estar respondendo ou comentando essas perguntas que vocês fizeram aí pelo YouTube. E aqui, os presentes, após a fala da Cláudia, né, se alguém quiser também fazer uso da fala, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite. É sempre uma honra estar participando aqui nesse debate com a categoria, junto com os colegas tão especiais, né? Primeiro eu
quero falar que eu me sinto já bem contemplada pela fala dos companheiros. Eles fizeram uma explicação muito boa da proposta, fizeram um histórico muito interessante também. E eu queria trazer só uns pontinhos a mais e explicar um pouco sobre o que foi deliberado na plenária da FASUBRA, né? Então, como o Lucas bem falou, o início do debate sobre carreira se iniciou muito antes do Confasubra, se iniciou com a mudança de governo, com o reajuste de 9% que a gente teve no início do ano, né? Nessa época do ano, o debate já estava bem aquecido, a categoria já estava muito interessada em discutir, em debater e estudar a carreira. E isso foi oficialmente fechado no Confasubra, de fato, né, com a abertura, a reinstalação do GT Nacional e o incentivo à abertura dos GTs locais, né? Então, com isso, como o Lucas bem falou, a categoria começou a discutir de fato, dentro dos sindicatos, essa questão da carreira, e localmente foi enviado para a FASUBRA para que houvesse essa construção de forma nacional, no GT Nacional. Então, mais de 20 sindicatos locais enviaram propostas, além de centrais sindicais, além de coletivos individualmente, e todas essas propostas foram analisadas dentro do GT Nacional, né, pela base, pelos representantes escolhidos e pela CNSC, que é a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira. Essa comissão ela é composta por uma equipe de técnicos administrativos em educação que estavam lá quando o PCCETAI foi implementado. Então, é um pessoal com muita experiência, é um pessoal que conhece muito sobre a carreira e que estava lá estudando ativamente junto ao trabalho que era feito ao GT Nacional. Então, havia esse bate e volta entre a CNSC e a base, né, os representantes da base do GT Nacional, e assim as propostas foram sendo discutidas, debatidas, e o que foi construído, o que foi trabalhado pela base, foi então um material que foi sintetizado e levado para a plenária. Então, a plenária do dia 30 de setembro e 1º de outubro, né, nessa plenária estavam os representantes novamente, delegados eleitos pela base, e eles estudaram esse material e deliberaram sobre o que seria a proposta da FASUBRA, né? Então, quando houve a plenária da FASUBRA, já tinha acontecido a primeira mesa específica de carreira do PCCETAI. Então, como a Ana Érica bem falou, tem 3 tipos de mesa que o governo chama o servidor público para discutir e para debater diversos pontos relacionados à carreira. A gente tem a Mesa Nacional de Negociação Permanente, que é a mesa que chama toda a categoria do Executivo Federal para discutir sua carreira ou aumento, não carreira específica, né, mas para discutir questões como aumento linear, para discutir questões como equiparação de benefícios, certo? É uma mesa que traz o interesse de toda a categoria de uma vez, né? A Mesa Nacional de Negociação Permanente. A gente também tem as mesas específicas. Essas mesas específicas, o governo chama carreira por carreira, e é feita a discussão individualizada, né, sobre o interesse da categoria, sobre a questão de reestruturação, questão de aprimoramento. Atualmente, o governo falou que ele ia chamar somente 10 mesas, né? Mais de 60 categorias enviaram pedido de abertura de mesa e o governo escolheu dessas 60, somente 10, né? Atualmente a gente tem entre 10 e 12 carreiras tendo suas categorias tendo suas carreiras discutidas, certo? E o PCCETAI foi a primeira carreira a ter sua mesa aberta, sua mesa específica aberta, graças ao resultado do Brasil Participativo, em que a gente ficou em primeiro lugar na categoria da educação. E assim, a nossa carreira foi pensada dentre aquelas 60 carreiras que pediram a abertura de mesa, e nós fomos escolhidos para ter nossa carreira debatida, né? Então, beleza. Primeira mesa aconteceu. Nós ainda não tínhamos nossa proposta de carreira deliberada ainda. A gente ainda estava fazendo a negociação dentro da categoria, ainda estava tendo esse bate e volta com a CNSC, ainda estava havendo a discussão, né? Aí a plenária da FASUBRA aconteceu no dia 30 de setembro, 1º de outubro, deliberamos a proposta e no dia 3, literalmente 2 dias depois da nossa plenária,
teve a segunda mesa específica do PCCETAI, né? Nessa segunda mesa é que, de fato, apresentamos para o governo a nossa proposta. O governo havia dado a chance, né? A gente sabe que duas entidades representam a nossa categoria, pela bancada sindical, a FASUBRA e o SINASEF. E o governo abriu a chance das duas entidades apresentarem as propostas que elas, independentemente e autonomamente tinham construído. Então foi aberta essa oportunidade, só que antes da apresentação da mesa, houve a reunião entre os representantes da FASUB e do SINASEF para alinhar as ideias. Afinal, somos uma categoria só. Então, alinhamos as nossas ideias e nós vemos que ambas as entidades tiraram a conclusão que nós estávamos com os mesmos problemas. Então, localmente, cada entidade trabalhando, percebemos que a gente tinha as mesmas demandas, né? E a gente precisava de propostas de carreiras que resolvessem essas demandas urgentes que a gente tinha. Como consequência, as duas propostas deliberadas de forma isolada nas duas entidades tinham muitos pontos em comuns. Então, ambas as entidades perceberam que a extensão, a amplitude da nossa carreira é um problema. Precisávamos trabalhar na diminuição da amplitude. Ambas as entidades perceberam que o reposicionamento de aposentados é uma questão urgente. Então, ambas as entidades trabalharam isso em suas propostas também. Ambas as entidades perceberam que a questão da defasagem salarial era gritante. Então, foram construídas nas duas propostas alternativas de melhoramento salarial, certo? Então, quando o governo abriu essa oportunidade de apresentação das propostas, a gente viu que as propostas tinham suas diferenças pontuais, sim, mas elas tinham muitos pontos em comum. Como resultado, na mesa pela bancada sindical, a gente tem a FASUB e o SINASEF, e pela bancada governamental, a gente tem o MEC e o MGI, que é o Ministério da Gestão e Inovação. Né? Então, apresentamos as duas propostas, o governo elogiou as propostas, disse que elas estavam tecnicamente muito bem embasadas, certo? E eles falaram, nós vamos agora estudar o que vocês estão apresentando para a gente e nós vamos construir uma contraproposta, né? Então, o que a gente apresentou, o que a gente deliberou na proposta, o que a gente veio construindo desde o CONFASUBRA vai ser considerado pelo governo na apresentação da contraproposta, né? O governo já deu diversos indícios do que eles querem como propostas de reestruturação de diversas carreiras. Eles falam de transversalidade, né? Eles falam de diminuir as discrepâncias intracarreiras e intercarreiras, né? Dentro da nossa carreira, né, é uma carreira que tem 5 níveis de classificação e trabalha com a matriz salarial muito extensa, nós temos muitas diferenças salariais. Então, o que é interessante? Que a gente trabalhe em deixar a carreira mais homogênea, que a gente diminua a disparidade salarial do pessoal do nível A para o nível E, que a gente procure redistribuir recursos que o governo venha a oferecer de forma mais equânime dentro da categoria. Da mesma forma, entre a nossa carreira e outras carreiras do executivo, temos discrepâncias salariais gritantes. Então, o governo também quer diminuir essas discrepâncias salariais. E tudo isso a gente apresentou na mesa e a gente falou as demandas da categoria, né? Então, isso foi apresentado na mesa no dia 3, agora. Fez há pouco um mês que ocorreu a última mesa específica de negociação de carreira, né? A gente está nessa etapa de esperar e de pressionar o governo pela próxima mesa, certo? E ontem e hoje vieram ocorrendo mobilizações, né? Essas mobilizações foram puxadas pela categoria da educação, o ANDES, o SINASEF e a FASUBRA, e depois o FONASEF abraçou essas mobilizações, e a gente tem um mantra, que é governo, queremos respostas. Então, atualmente, estamos nessa etapa de cobrança de governo, de pressão do governo por respostas das nossas mesas específicas, certo? O governo pediu nossas propostas, nós trabalhamos pesado e conseguimos entregar a proposta, e agora estamos nesse momento de cobrança. Dia 16 de outubro, de novembro agora, semana que vem, quinta-feira, o governo chamou a Mesa Nacional de Negociação Permanente, que era aquela mesa que discutia o aumento linear.
Só que não vai ser mais discutido aumento linear. A gente já teve uma resposta negativa, né, do governo, dizendo que ele não tinha recurso suficiente nem para dar 1% de aumento para a categoria. Né? O que a gente imagina? Que o governo talvez esteja separando recursos primeiros para reestruturar essas carreiras que estão com mesa aberta, né? Essas 10 carreiras, então por isso talvez não conseguiria dar um reajuste para toda a categoria de uma vez. Né? Mas cabe a nós continuar cobrando, cabe a nós continuar pressionando e exigindo orçamento, porque a gente sabe que tem. Né? Então, o recurso tem, a gente tem que pressionar para que venha para a categoria da educação, para que o profissional da educação seja valorizado como um todo. Né? Então, dia 16 agora, vai haver a Mesa Nacional de Negociação Permanente. Né? A gente espera que aconteça a discussão de equiparação de benefícios, né? E a FASUBRA chamou caravanas, né? Então entidades do Brasil inteiro vão estar enviando o pessoal para lá para Brasília para segurar faixa, para chamar a atenção do governo mesmo. E paralelamente a essas ações vai haver mobilizações nas redes sociais, Twitter, Instagram, Telegram, e-mail de senador, de deputado, né? Temos que estar fazendo esse trabalho juntamente, de pressão, porque a gente precisa de uma resposta urgente. Né? Depois do dia 16 de outubro, dia 21, o governo convocou a primeira reunião da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, a CNSC, que eu já falei antes. Certo? Essa comissão vai, no âmbito do MEC, se reunir para discutir nossa carreira do PCCetário. Então, dentro dessa mesa, a gente vai ter representantes da FASUBRA, representantes do SINASEF e representantes do MEC, certo? Que vão estar de forma unida e congruente discutindo o que a gente precisa estar trabalhando, né? Então, nesse momento, a gente... Eu não sei se eu já estou com o meu tempo. Já deu, né? Pode me avisar, senão eu vim falar. Pronto, então, nesse momento, a gente está nesse momento de pressionar o governo, de ter esse embate, né? E de união da categoria, né? É preciso que haja respeito às deliberações da plenária, respeito à democracia da construção da proposta, que foi uma construção que levou em consideração todo o protocolo que está nos regimentos da FASUBRA, certo? E foi uma proposta que foi construída fazendo essa análise crítica e profunda das demandas da categoria. Então, questões de aposentados, questões de ativos, questões de servidores ingressando com menos de 3 anos na carreira, que são os que estão mais saindo da carreira, usando a carreira como trampolim. Questões de disparidade dentro da carreira, questões de amplitude da tabela. Então, tudo isso foi considerado na nossa proposta. E agora a gente pode iniciar a responder as perguntas, que a gente vai poder abordar melhor esses temas. Mas a pior é isso, eu queria agradecer os primeiros, não sei, 15 minutos que eu fiquei falando. E Aninha, se você puder repetir as perguntas, essa por menina ali. Obrigada, gente. É isso aí, gente. Claudinha, você pode acompanhar aí pelo grupo que a gente tem aí no WhatsApp, as perguntas a gente socializou lá para facilitar aqui. Então, para você que está chegando agora aí pelo YouTube, tá certo? Ou então pelo Instagram do Sinturce também, né? A companheira aqui, coordenadora de comunicação, a Carmel está aqui também com o celular apontado para a gente, para poder transmitir esse momento, essa mesa redonda, que discute a reformulação da carreira a partir da FASUBRA, né, da proposta que foi aprovada da última plenária da FASUBRA, que já foi enviada para o governo. Né? Então, se você está chegando agora na categoria, né, recém-ingresso, tem 1 ano de categoria, ou mesmo você, né, que é mais antigo, venha conhecer as organizações da nossa categoria. Entra aí no site, no Instagram da FASUBRA, do Sinturce. Se você ainda não é sindicalizado ou sindicalizada, venha fortalecer o seu sindicato, que ao mesmo tempo você fortalece a nossa federação. Quem atua hoje no sindicato, aproveitando para fazer essa elucidação, né, todos nós que estamos aqui nesta mesa redonda somos parte da base, nenhum de nós é diretor aqui do Sinturce, por isso a gente agradece a confiança da gestão do Sinturce de nos colocar à frente desse momento tão importante. Espero que a gente esteja aqui de fato respondendo à altura.
E toda a gestão do Sintufse, como os dois companheiros que fazem aqui parte do GT de carreira, a Cláudia e o Daniel, que estão na federação, gente, nenhum de nós aqui ganha, né? Tem gente que uma vez me perguntaram quanto é que a gente ganha para trabalhar no sindicato. Esse trabalho aqui ele é completamente voluntário, certo? É um tempo da nossa vida que a gente doa para que a nossa categoria se mantenha organizada e na luta, né? Então, contribua com o sindicato através da sua sindicalização, através da filiação, porque é esse dinheiro que a gente investe no sindicato que garante a gente realizar as atividades de luta, como a ida às plenárias, né? Manter a nossa sede, manter os trabalhos do sindicato, é através da filiação, através da sindicalização. E é mais do que uma contribuição financeira, é um ato político você se sindicalizar a sua categoria. Queria também agradecer aqui a presença das nossas coralistas, né? Acabaram de sair agora do ensaio do coral. E vamos aproveitar para convidar, né? Quem tiver interesse, quem gosta de música, quem gosta de cantar. Toda quarta-feira, é isso? Toda segunda e quarta, às 15 horas, 3 horas da tarde. Então, se você gosta de música, se gosta de coral, vem se juntar aqui ao grupo, né? O coral ensaia toda segunda e quarta, aqui na sede do sindicato, a partir das 3 horas da tarde. Está aberta para qualquer sindicalizado ou sindicalizada participar dos ensaios do coral. É uma ótima atividade. Então, muito obrigada pela presença aí das companheiras, do companheiro aqui do coral, né, que estão aqui nesse momento presencial aqui conosco. Com certeza, nós já citamos o João Potássio, né, que foi eleito recentemente, mas aí a gente cita novamente. E tem outros companheiros e companheiras valorosos e valorosas aqui neste momento conosco, né? Certo? Então, nesse mês de novembro, gente, só repetindo aqui o nosso calendário, tá? Ontem e hoje é a luta nacional do funcionalismo público federal para exigir do governo que responda às pautas que já foram enviadas. No dia 16 de novembro a gente tem a reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, como a Cláudia bem falou aqui, certo? Nós temos aí a reativação dos GTs desse ano, GT Carreira, GT HU, e esse mês a Fazenda está chamando aí o GT de Etnia e Raça e o GT de Diversidade Sexual. E nós teremos em dezembro a última plenária da Fazubra do ano, certo? Que é a plenária que vai acontecer nos dias 9 e 10 de dezembro. Ontem nós tivemos a assembleia na UFCA, nós elegemos o nosso delegado da UFCA, o companheiro Breno Alves, que está aqui, vai estar representando a UFCA. Hoje fizemos a assembleia na Unilab, apresentamos a nossa chapa, composição de 3 nomes. Lá a gente ainda está decidindo aí o nome que a gente vai estar enviando para representar a Unilab. E em breve, os companheiros e companheiras da UFC, né, serão convocados para a sua assembleia para eleger os seus delegados à próxima plenária da Fazubra, tá? Então o microfone está, como eu tinha dito, né, antes, quando a Cláudia terminasse de falar, se tivesse alguém aqui presente que queira a palavra, fica à vontade de vir até aqui, tá certo? E os companheiros aqui da nossa mesa redonda, deem uma olhadinha aí nas perguntas que foram enviadas e vocês vão poder ficar à vontade para responder as perguntas que foram aí colocadas. Certo? Então, quem quiser aqui, que está presente, tomar a palavra, fica à vontade para levantar a mão e vir até aqui na frente se juntar a nós, tá certo? Aproveito também para informar que dentro da plenária de dezembro da Fazubra vai ter um outro ponto importante, que vai ser o ponto sobre a Conferência Nacional de Educação, que é uma conferência que discute um plano de 10 anos para a educação brasileira. Era para ter sido feito esse ano, mas com o governo anterior não foi possível, né? Pouca coisa foi possível com o governo anterior, né?
a gente está conseguindo fazer muita coisa agora. E vamos poder fazer muito mais se a gente, né, tomar para a gente essa luta, né, em defesa da educação, em defesa da valorização do nosso trabalho, certo? Então, um dos pontos vai ser esse, né, a CONAI, e a gente, não havendo perguntas aqui do plenário, a gente vai passar para os nossos debatedores responder as perguntas que surgiram pelo YouTube, certo? Então fiquem à vontade, quem pode começar? Vou iniciar. Bom, pessoal, nós tivemos aqui, né, como tem registrado aqui até o momento, 11 perguntas. Eu vou responder algumas aqui e passar para os colegas estarem complementando. As que eu me senti, né, com mais propriedade para estar respondendo aqui, eu vou estar fazendo essa parte, de forma a contribuir com esse nosso momento, esse nosso debate. Começar aqui com uma pergunta que, para mim, ela é de suma importância, principalmente pela forma como se é posto o debate, né, com essa dualidade, criando uma falsa rivalidade entre servidores em atividades e servidores já aposentados. A pergunta feita e a proposta de carreira para os aposentados? A proposta de carreira que nós temos, apresentada hoje pela AFASURA, ela é uma proposta para aposentados, pensionistas e ativos. A nossa carreira, o PCCETAI, é para todos e todos os trabalhadores, técnicos e técnicas administrativos em educação. A única diferença que existe hoje é que eu, enquanto servidor recém-ingresso, estou trilhando um percurso que os nossos irmãos e irmãs aposentados já trilharam. Ou seja, o PCCETAI é para todo mundo, a nossa proposta apresentada é para todo mundo. Então, a proposta que nós temos hoje é dos aposentados, para os aposentados e pelos aposentados também. E não só estes, nós temos também os colegas que são pensionistas, que também dependem de verbas do PCCETAI para a sua condição de vida, para a manutenção da sua família. Ou seja, todos nós que integramos o PCCETAI temos essa carreira como nossa. Então, pessoal, que fique muito claro que a proposta que nós temos, ela é também a proposta dos aposentados e aposentadas. É também a proposta dos pensionistas e das pensionistas, e é também a proposta dos servidores que estão vivenciando a carreira em atividade. Certo, pessoal? Outra pergunta que foi feita é sobre o reconhecimento de saberes. Eu vou entender como sendo uma dúvida sobre o reconhecimento de saberes e competências, que é um instrumento que legalmente ele existe na carreira dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico, que ele prioriza uma forma de remuneração baseada nas competências e no conhecimento não formalmente adquirido. No PCCETAI, nós temos esse reconhecimento como um dos princípios e diretrizes da nossa carreira, e é uma luta nossa que a gente tenha também a implantação desse tipo de benefício dentro da nossa carreira, sendo então o reconhecimento de saberes e competências uma ferramenta que nos remunere de maneira melhor, reconhecendo não apenas a educação formal, como hoje nós temos o incentivo à qualificação. A intenção é que nós tivéssemos uma forma de remuneração que também valorizasse o nosso fazer diário, valorizasse a entrega que nós, enquanto profissionais da educação, fazemos para a sociedade, porque o nosso fazer, ele também tem importância. O nosso dia a dia, a nossa entrega, o que nós desenvolvemos junto à sociedade, ele deve ter o seu reconhecimento valorizado, e sim com essa entrega material, porque, como eu estava falando mais cedo, ainda que a gente faça muito essa defesa da luta enquanto categoria, mas ao final do dia, quando a gente chega em casa, a nossa necessidade, o que o nosso filho vai dizer é: pai, eu estou com fome. E para esse atendimento, a gente precisa dessa materialização através de uma remuneração digna e de condições de trabalho que sejam satisfatórias. Porque isso vai casar já com a sexta pergunta, que eu vou pensar ela aqui, que ela faz o seguinte questionamento:
é fato que a nossa carreira está defasada e, com isso, a grande revoada de servidores das universidades. Dito isso, o governo tem algum planejamento para melhorar efetivamente nossa carreira? Isso é muito importante, pessoal. Eu faço essa observação porque a gente verifica que esse não é um problema apenas para nós servidores, apenas para nós que somos técnicos administrativos em educação, porque nós temos historicamente um ponto fora da curva no nível de evasão no Serviço Público Federal, pelo menos no Poder Executivo, que são os dados que a gente consulta. Enquanto a média nacional fica ali entre cerca de 12% a 14%, o PCCTAI tem alcançado ultimamente cerca de 70%, mais de 70% de evasão. E isso implica diretamente em alguns fatores como a sobrecarga de trabalho, porque o pessoal está saindo do PCCTAI e a demanda não está reduzindo. Isso é um problema, porque quem vai ficando, ele fica sobrecarregado, e isso implica diretamente em outro indicador que nós temos no PCCTAI, que é o elevado índice de adoecimento dos nossos pares. Nós estamos falando de uma carreira que tem cerca de 18% de todo o quadro do Poder Executivo e acumula mais de 45% dos níveis de adoecimento. Não é uma correlação saudável de a gente cogitar que exista. E isso impacta nós, enquanto trabalhadores, mas impacta também a administração, porque enquanto obrigada a prestar um serviço público de educação, esse problema ele também ataca a nossa sociedade. Porque o servidor que não está lá no seu local de trabalho, eu digo isso porque eu vivi um drama muito grande quando eu trabalhei um tempo em Crateús, e a gente via a falta de condição, porque não é apenas a abertura de concurso público, mas sim a condição de reter os nossos profissionais. Porque muitas vezes a gente abre o concurso, o pessoal se classifica no concurso, mas quando diz, não é para você assumir em um grande polo como a capital, que é a realidade vivenciada aqui, é para você assumir lá no interior do Ceará. Poxa, para receber pouco mais do salário mínimo, eu não vou, porque eu estou recebendo isso no comércio aqui na minha cidade. Ou seja, a gente não está conseguindo atrair, não está conseguindo mais reter os profissionais dentro do PCCTAI. E aí, no momento que aquele colega sai para ir para a iniciativa privada, para ir para outros órgãos, o estudante, a sociedade que nós atendemos, que em sua maioria são alunos em situação de vulnerabilidade, com renda per capita inferiores a um salário mínimo e meio dentro da sua família, ele vai para o seu atendimento e não vai ter. E muitas vezes, quando tem, é a custo, sabe de quê? Da terceirização. E essa terceirização implica diretamente no serviço prestado, porque nós estamos onerando mais ainda a máquina pública sobre a falácia da economia, sendo que a gente está unicamente transferindo o lucro para o empresariado. E esse recurso que está indo para lá, ele deixa de ser reinvestido na educação, porque qualquer pessoa aqui que veja como ficam os orçamentos das instituições de ensino com os contratos de terceirização, sabe o impacto que isso tem no custeio das universidades e dos institutos federais. Então a gente tem que lutar não apenas para colocar gente, mas para manter o pessoal. E isso passa por valorização, isso passa pelo reconhecimento, isso passa também por remuneração e passa por nós termos dentro da nossa categoria a consciência de que esse trabalho não é apenas nosso, não são apenas os técnicos, são também os professores, são também os estudantes, são os nossos colegas colaboradores terceirizados, e é também uma necessidade de que o governo tenha essa consciência. E essa consciência ela não vai vir naturalmente. Se nós não tivermos o nosso poder de mobilizar, de provocar, de chegar lá e cutucar, ô meu deputado do meu estado, você está vendo o que está acontecendo com os profissionais da educação lá nas universidades e institutos federais? Como é que nós temos uma joia da coroa, que foi a expansão da rede federal nos últimos governos do PT, que trouxe esse perfil de ampliação da rede federal de ensino. E a gente pretende que isso seja uma política de Estado, de manter o acesso à educação de qualidade para todo mundo. Como é que a gente espera conseguir atingir esses objetivos? Da forma como está, o fato vai ser um fracasso. Se nós não valorizarmos as pessoas que são quem de fato fazem o serviço público,
a gente não vai conseguir lograr êxito enquanto Estado, enquanto nação, em nada do que a gente se propunha. Não adianta eu chegar aqui dizendo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e quando a pessoa que vai exercer aquela função vir conversar com você pedindo reconhecimento e valorização, você ser o parasita da conversa, você ser tido como o sanguessuga da conversa. E nós não somos isso. Eu sei que nenhum dos colaboradores, os trabalhadores que aqui estão, se põe nesse papel, porque todo mundo dá o seu sangue no dia a dia. Os colegas que já aposentaram viveram a sua vida em função do seu fazer com o serviço público, e é por isso que essa atividade tanto nos dignifica, porque eu entendo muito o serviço público quase como uma vocação, porque o ato de servir, eu digo muito que a minha alegria é quando a gente chega na universidade e vai atender aquele aluno que muito nos espelha, que vem de uma situação vulnerável e diz, poxa cara, é aqui que tu vai conseguir fazer a diferença na tua vida, é aqui que tu vai conseguir dar uma condição melhor para os teus pais, para os teus irmãos, é aqui que você vai poder ser agora um provedor de diferença dentro da tua realidade. Então a educação, e ela sim perpassa por nós, todos que estamos aqui, ela tem que ser valorizada e reconhecida. E isso precisa sim ser um diferencial do governo, seja ele qual for, e passa pela nossa atitude de cobrar, de mobilizar e fazer a nossa voz ser ouvida em qualquer espaço que seja. Certo, pessoal? Vou deixar Então, gente, quero aproveitar para chamar à mesa meu companheiro Daniel Farias. Como a gente tinha justificado no início da nossa atividade, o Daniel estava em outra atividade, outra live, né? A luta não para, né, Daniel? Então, por gentileza, junte-se aqui a nós. Daniel Farias é técnico administrativo em educação aqui na Universidade Federal do Ceará, base do Sinturce, e hoje cumpre um papel em nome da categoria, assim como a Cláudia, na coordenação jurídica de relações de trabalho da FASOBRA. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Daniel, né, nessa meia hora que falta aqui da nossa mesa redonda, e eu vou pedir o Daniel fazer um favor para nós, né? A gente está respondendo aqui, Daniel, as perguntas que vieram pelo YouTube, né? A gente já passou, a tecnologia nos ajuda a isso, a gente já passou essas perguntas para o Daniel, e se você puder, né, da sua fala, contemplar as perguntas feitas, a gente fica bem grato, tá certo? Obrigado, gente. Obrigado, Ana Érica. Prazer estar com todos vocês aqui. Eu queria me desculpar pelo atraso aqui. Eu estava realmente em outro compromisso que eu já tinha marcado, mas consegui chegar a tempo. Para mim é muito importante estar nesse espaço, do meu sindicato, né, do sindicato de luta, que está tentando realmente fazer a luta acontecer nesse momento muito importante para a nossa carreira, num momento de intensa negociação com o governo. Né? Eu vou tentar responder algumas perguntas aqui. Que eu vi brevemente. A primeira pergunta que eu vi é quando será a próxima mesa de negociação. Eu queria saber também quando será a próxima mesa de negociação. Estou ansioso, né? A gente espera, analisando as outras negociações que aconteceram na carreira, né? Porque é importante a gente estar antenado no que o governo está fazendo com as outras carreiras, como ele está construindo com elas, para a gente ter uma noção do que ele quer para a nossa carreira, para a gente assim poder ver se dialoga com o que a gente também quer para a nossa carreira, né? Porque a gente não adianta só a gente ver o que o governo quer sem efetivamente dar um passo adiante e mostrar o que a gente está precisando também nesse momento como técnico administrativo em educação dos institutos, né? As instituições federais. Né? Então, a gente sabe que a FUNAI demorou aproximadamente 8 meses para concretizar todo o processo de criação de carreira, porque eles efetivamente não tinham uma carreira e conseguiram agora. Demorou 8 meses. Eu acredito que esse processo da gente não vai durar tudo isso, vai durar menos. Né? Eu estou sendo bem otimista. Eu acredito que até o final do ano agora a gente já encerra todas as negociações com o governo já apresenta uma contraproposta para a gente, e a partir daí a gente vai partir para a luta, né? Partir para efetivamente impor o que a gente quer, mostrar ao governo, a gente quer isso como carreira, a gente quer isso como técnico administrativo de educação, e a gente espera que o governo
nos escute, porque foi um governo que mostrou, pelo menos no discurso, que estava aberto a priorizar a educação, né? Então, como servidores da educação, a prioridade também tem que ser nossa, tem que ser nos servidores que fazem a educação, tanto os docentes quanto os técnicos administrativos. E os técnicos administrativos são, hoje, a carreira mais injustiçada, porque estão há muito mais tempo do que todas as carreiras do serviço público sem aumento salarial, né? Então, eu acredito que a gente tem que fazer esse movimento de mobilização, de mostrar para o governo que a gente está precisando mesmo de um olhar diferenciado das outras carreiras, né? A proposta de reajuste já existe. Não existe uma proposta do governo para a gente. Como eu acabei de falar para vocês, a gente está aguardando uma contraproposta do que foi apresentado pelo governo. Essa contraproposta, acho que assim, é um dos momentos mais esperados para a nossa carreira, porque ela que vai efetivamente mirar, né, focar no que a gente vai precisar, é o ponto de partida, exatamente, o ponto de partida da luta que a gente vai ter que fazer quando o governo mostrar para a gente. A gente tem a proposta da FASUBRA e tem a proposta do SINASEF. A gente, nesse momento, a gente está tentando fazer uma conciliação das duas propostas. A gente está com a CNSC da FASUBRA instalada e a CNS do SINASEF também. E esses dois órgãos estão conversando entre si para tentar chegar a uma proposta conjunta. Eu não sei se isso vai ser possível, mas a gente está trabalhando para isso. É importante que a carreira e as duas entidades estejam juntas na luta, né, para que a gente tenha força efetivamente para combater ou lutar pelo que a gente quer, pela proposta de carreira digna para os estados. Se somos todos servidores públicos, porque o governo não nos paga de forma isonômica. Isso é uma pauta de carreira, efetivamente, dos técnicos, né? E já envolve todo o funcionalismo público. A gente luta pela isonomia dos benefícios. E a gente acredita que, para o ano, isso é uma das coisas que pode se concretizar para o ano de 2024. Tanto o governo quanto o relator da LDO já se mostraram abertos a fazer essa modificação legal, porque hoje, não sei se vocês sabem, tem uma trava legal na Lei de Diretrizes Orçamentárias que proíbe o aumento dos auxílios, por exemplo, auxílio alimentação, acima da inflação do ano anterior. Né? A gente está tentando lutar para que essa trava seja tirada e a gente consiga já para o ano fazer o aumento desses benefícios, não só da alimentação, claro, né? Do saúde, do creche, todos esses outros benefícios que são maiores para os outros poderes, mas para o executivo não é. Não há justificativa hoje plausível para ver essa diferença. Por acaso nós nos alimentamos diferente desses outros servidores? Nós comemos nos mesmos locais, né? Então não tem muita justificativa para o governo manter dessa forma, a não ser essa trava legal que tem na Lei de Diretrizes Orçamentárias que a gente está tentando revogar e que eu acho que a gente vai conseguir, né? Também, novamente, sendo otimista aqui para vocês, mas pela movimentação que eu vejo, tanto no Congresso, quanto com as entidades, quanto no governo, isso está para cair, né? Isso está para cair. Tem proposta de qualificação para aposentados nessa proposta de mesa de negociação? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas eu acredito que essa proposta que a gente tem da FASUBRA seja uma das propostas que mais beneficiam os aposentados. Tanto pelo reposicionamento que ela trouxe para a carreira, né, que facilitou o reposicionamento, que a gente olhou os problemas que aconteceram, por exemplo, na época do PUCS para o PC-CETAI. Aconteceu um problema de reposicionamento desses aposentados que a gente observou como foi feito, né? Foi bem complexo esse reposicionamento, porque levou em consideração, por exemplo, o tempo de serviço público federal, o tempo de serviço público, e isso dificultou algumas pessoas a se encaixarem na nova carreira, né? A gente viu isso,
a gente viu esse problema, levantou esse diagnóstico e corrigiu nessa proposta da Fazubra, que simplificou em muito esse reposicionamento, né? Depois a gente pode até passar para vocês na íntegra, alguns servidores de base até fizeram um programinha que faz um cálculo de reposicionamento, onde você está atualmente e como você vai ficar na proposta da Fazubra. Eu achei isso muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês depois, e a gente pode estar mandando o link desse cálculo de reposicionamento. Tá? Qual o papel da Comissão Nacional nesse debate das mesas de negociação? Eu acho que você está falando da comissão da CNSC, né? A CNSC, ela foi chamada agora e a primeira reunião vai acontecer no dia 21. Se eu não me engano, fazia aproximadamente uns 10 anos que a gente não tinha essa mesa com a CNSC instaurada pelo governo. Geralmente nessa mesa a gente trata de pautas que não têm um impacto financeiro, mas que são importantíssimas para a nossa carreira. Como, por exemplo, vai ser discutido nessa mesa as regras de um possível RSC. Isso foi discutido na apresentação da nossa proposta da Fazubra, e a gente acredita que o MGI, que está efetivamente liderando essa discussão de aprimoramento e reestruturação das carreiras, vai pedir ajuda à CNSC na mesa do MEC para fazer um protocolo de RSC, as regras, as diretrizes, dentre outras coisas que você já sabe, como TAI, ser reitor, 30 horas, e todas essas pautas que não têm impacto remuneratório imediato vão ser discutidas agora, dia 21. Então, a CNSC ela tem um papel importantíssimo na nossa carreira, importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo atualmente de discussão na carreira. Eu acho que isso foram essas perguntas que eu vi agora. Eu tentei responder de maneira rápida aqui para vocês. Não sei se eu fui tão claro, mas espero que eu tenha sido. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite novamente. Agradeço a todo mundo que está assistindo aqui. Todo mundo que está presente também. Bem, então a gente está dando continuidade aqui à nossa mesa redonda sobre a reformulação da carreira a partir da Fazubra, que a Fazubra apresentou para o governo. Essa mesa redonda está acontecendo presencialmente aqui na sede do Sinturce, transmitida pelo nosso canal no YouTube, e algumas perguntas foram feitas e os companheiros e a companheira estão aqui respondendo a essas perguntas. Gostaria de ver aqui com a mesa se alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre as perguntas feitas, ou se acham que se alguém aqui do auditório também quer fazer alguma questão a respeito desse tema. Lembrando, pessoal, que discutir carreira não é só discutir a questão da reformulação, não é apenas a questão remuneratória. Daniel lembrou bem agora o papel da CNSC em discutir também a carreira nas suas relações de trabalho. Discutir 30 horas, que é uma luta antiga da nossa categoria, que a universidade ela trabalha em turnos ininterruptos. Então, 30 horas sem redução de salário. Isso já acontece hoje no complexo hospitalar, mas a gente vê que é uma constante ameaça querer tirar esse direito, e a gente tem que ficar bastante atenta a isso. Tem a questão também da importância da CIS. Eu acho, Daniel, que você poderia também pegar aqui um pouco mais de tempo para falar sobre a importância da CIS, da Comissão Interna de Supervisão da Carreira. A UFCA já tem a CIS organizada. A UFC há pouco tempo elegeu seus representantes, se não me engano, está apenas esperando a nomeação, a portaria de nomeação por parte da reitoria, já saiu. Pronto, em breve aí os companheiros e companheiras eleitas vão estar exercendo mais esse trabalho, certo? E na Unilab a gente está no processo de formulação do edital para que em breve a gente possa também estar compondo a nossa CIS lá na Unilab. Então, acho, Daniel, a gente poderia aproveitar esse momento para falar sobre isso, a importância da CIS nesse momento. O Daniel participou recentemente do fórum da CIS, lá no Rio Grande do Sul, e tudo isso também faz parte de discutir a carreira do técnico administrativo em educação. Pode ser?
Como a Ana falou, né, a CIS hoje ela está tendo um papel fundamental para a nossa carreira. O que é primeiramente a CIS? Né? Ela está na nossa lei de carreira do PCCETAI, tá? E ela é responsável, pelo menos a CIS, das instituições, a CIS que ficam nas universidades federais, elas são responsáveis por verificar a implementação do PCCETAI, se os cargos estão realmente cumprindo as funções que estão legalmente estabelecidas. Né? Então esse é um papel fundamental que a CIS tem que cumprir. Eu entendo que nos últimos anos, né, e agora eu falo da realidade da UFC, a CIS ela ficou por muito tempo meio que foi deixada de lado, né, tanto pelas gestões superiores, quanto eu acredito que pela situação que a gente estava envolvida, né, de um governo que não deu muita visibilidade para a educação como um todo, né? E a gente sabe que a gente percorreu um caminho muito difícil nos últimos anos. A CNSC também ficou muito inviabilizada durante esse tempo, né? E a gente acredita que a CNSC tem que trabalhar juntamente com a CIS. Né? E por conta de todos esses problemas que aconteceram nos últimos anos, a CIS virou um instrumento meramente sem ação efetiva dentro das universidades. E a gente está tentando retomar isso atualmente, a nível nacional. Esse fórum da CIS, que a América bem lembrou, que eu participei, que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi muito importante para começar a estabelecer as nossas prioridades para a carreira e como a gente vai organizar a CIS em todas as universidades. Né? Eu acredito que agora, nesse momento de negociação da carreira que a gente está tendo, a CIS tem que participar mais dos debates. E é o que eu estou querendo construir juntamente com o Sintufs, juntamente com a FASUBRA, de fazer efetivamente a CIS ser o órgão importante que ela é dentro das universidades. Ela é um órgão institucional, tá? A reitoria tem que apoiar a CIS da maneira que ela merece, e é isso que a gente vai tentar construir. É isso que a gente vai tentar fazer enquanto entidade FASUBRA, e eu acredito que o Sintufs também vai mover esforços, vai evitar esforços nesse sentido também. É isso. Obrigada, Daniel, por esses esclarecimentos. Gente, mais alguém aqui gostaria de fazer alguma reflexão, alguma ponderação sobre o assunto? Caso contrário, a gente pode já ir finalizando, né, esse momento de mesa redonda sobre a reformulação da carreira dos técnicos administrativos em educação da FASUBRA, né, aqui com a presença da base do Sintufs nessa mesa. Mais uma vez agradecer aqui a gestão do Sintufs pela confiança dada à sua base, aqui representada pelas 3 universidades da base do Sintufs, e fazer aqui um chamado para que todos e todas que ainda não estão filiados, não estão sindicalizados, possam fazer isso, possam, além de se sindicalizar, participar das atividades políticas do sindicato, participar das assembleias, dos debates, das mobilizações, participar dos GTs, vir para o seu sindicato e trazer as discussões que ele permite acontecer. Né? Nosso sindicato, ele, para além de ser uma referência na luta salarial, ele também pode ser uma referência na luta, né, das lutas sociais, através do GT LGBTQIA+, do GT de raça e etnia, participando do CONAI, né, da Conferência Nacional de Educação. Então, o sindicato ele pode ir para além da estrutura salarial. A gente pode investir em outros momentos aqui também dentro do nosso sindicato, tá certo? Eu vou passar a palavra aqui para os nossos companheiros, para eles fazerem uma saudação final. E eu aqui agradeço, em nome de toda a base do Sintufs, a gestão do Sintufs, por esse momento, por mais este momento de poder dialogar com todos, todas e todos a respeito da nossa carreira. Bom, pessoal,
mais uma vez agradecer, né, pelo convite. Acho que é muito importante, sempre muito importante a gente estar debatendo sobre esse assunto, ainda mais com as pessoas com mais experiência também, e é o que eu sempre falo, a gente gosta muito de ouvir também, né? Eu não me coloco numa situação de nem novo, nem velho, né? Mas a gente nunca pode se considerar assim, mas a gente tem que sempre ouvir para poder criticar. Eu acho que é isso que fez a gente funcionar para a gente estar nesse momento agora. Então, assim, finalizando, eu acho que cabe ao chamado, a categoria, né, para a gente fazer essa mobilização, né, como o Daniel bem falou, a gente está num momento intenso de negociação, então essa mobilização passa pela categoria de estar vigilante, estar atento ao debate, né, se apropriando da proposta da FASUBRA que foi colocada na mesa do governo, para quando vier uma contraproposta, a gente já está em condições, ou seja, não perder mais tempo, né? Porque a gente já perdeu muito tempo, né, deixando de debater nossa carreira. Então, talvez por isso a gente esteja numa situação na qual a gente se encontra hoje. E assim, momento de construção é o que eu sempre considero, né? A gente precisa de técnica, de vontade e de oportunidade, né? A técnica nós temos, vide aí o histórico da nossa federação de luta, né? Então, assim, a gente sabe como negociar, a gente sabe como chegar lá, né? Talvez a nossa geração não tenha tido tantas vitórias como as vitórias do passado que vieram através de muita luta. Então, assim, esse elemento da técnica de negociação, a FASUBRA tem, as entidades sindicais têm. Nós somos capazes de fazer novamente isso acontecer. Outro elemento é a vontade que a gente tem. Todo mundo, eu acredito que todo mundo, né, tem a vontade de que a gente tenha uma carreira melhor, de que a gente consiga passar por esse processo e tenha alguma vitória, né, no final dele. Então, assim, a vontade existe, né? E a outra é a oportunidade. E aí, quando eu falo oportunidade, que é o único elemento que pode ser subtraído. Porque ninguém pode tirar a nossa vontade de querer uma coisa melhor e nenhuma técnica, que a gente sabe, então ninguém tira isso. Agora a oportunidade pode tirar. Só que esse período todo a gente vem oportunizando, né? Desde o começo do ano a gente não está sentado esperando a oportunidade. A oportunidade existe, agora cabe mais a gente oportunizar, fazer acontecer. E eu acho que isso foi a principal característica de todo esse movimento que a gente conseguiu fazer enquanto categoria técnica administrativa. E não vamos perder o fio da meada, que otimismo, a palavra é essa. E a gente né, acredita que a gente vai poder chegar no final desse processo com uma melhoria para a nossa carreira. Então fica o chamado novamente, né, venham, conheçam a proposta da FASUBRA e vamos nos mobilizar na jornada, né, que se segue e que seguirá, né? O debate sobre carreira não vai acabar agora, porque a gente quer uma reestruturação da malha salarial inicialmente. Para quê? Para dar condições da gente poder aprimorar o restante. Veja, a gente tem que aprimorar o nosso fazer enquanto técnico. A gente tem 322 cargos no PCC-TAI previsto em 2005, hoje são 58 ativos. Então isso já diz muita coisa, certo? Então fica o chamado e agradecimento aí pelo convite novamente, participar do evento. Obrigado. Bom, pessoal, aproveitar esses minutinhos finais aqui para agradecer, né, a presença e a atenção de todo mundo que esteve aqui nesse momento, partilhando dessas informações, dessa conversa nossa aqui, e fazer o convite para a participação. Se você que está aqui presente, se você que está aí também assistindo na transmissão, se você concorda com o que está sendo discutido, venha reforçar os seus pares nessa discussão, venha dar aquele ânimo para que diz, poxa, eu acredito, eu quero que isso aconteça, então vamos nos enfileirarmos para que a gente possa junto combater agora contra o governo, porque com ele nós estamos agora precisando fazer esse tensionamento. E se você não concorda, venha também, venha contrapor as ideias com respeito, com animosidade, porque a nossa construção ela vem das nossas diferenças. É essa riqueza que faz o PCC-TAI ser o que ele é hoje.
é a diferença entre cada um dos seus integrantes, e juntos nós somos essa soma, essa sinergia que a gente consegue ter um resultado maior do que cada um de nós individualmente. Ou seja, independente de como você se coloca dentro desse debate, venha para dentro da sua instituição, venha para dentro do movimento, participe ativamente, reforce a sua categoria. Então, pessoal, deixo encarecidamente esse pedido da participação, da mobilização, e sempre com um intuito principal: o respeito. Que a gente tenha em cada um de nós essa consciência de respeitarmos os nossos pares, respeitarmos também com quem a gente atende no nosso trabalho, com quem a gente lida diariamente, porque com esse respeito a gente vai sim conseguir construir uma unidade, e será essa unidade que vai nos dar a nossa força necessária para que a gente consiga os nossos objetivos. Hoje o nosso objetivo é ter uma carreira digna, e essa só vem com a nossa luta através da nossa unidade. Então, pessoal, agradeço novamente pela oportunidade. Queria aqui também agradecer aos colegas que dividiram esse momento comigo hoje, e também toda a nossa base e a direção do Sinturso por ter oportunizado esse momento. Muito obrigado, pessoal. Eu também queria iniciar agradecendo, né, o convite. Novamente é uma honra discutir, conversar com a base e dividir a mesa com esse pessoal tão bom. E eu queria finalizar a minha fala dizendo os próximos passos, né? O que é que a gente tem que fazer? O que é que vai acontecer agora, né? Primeiro, pressionar o governo. Se tiver caravana e você puder ir, vá. Se você não pode ir, redes sociais. Vamos marcar o pessoal que a gente elegeu, né? Vamos fazer pressão aos representantes do MGI. Vamos fazer a nossa voz ser ouvida. Quando o governo entregar a contraproposta, o que é que vai acontecer? A contraproposta vai voltar para as bases, e a base vai poder ver o que o governo está oferecendo. Na hora que o governo mostrar uma tabela salarial, todo mundo vai querer olhar. Todo mundo vai querer dar pitaco. Gostei, não gostei? Ah, não, isso aqui não está bom, não, vamos lutar. Então, esse momento que o governo voltar com a contraproposta, a gente tem que estar dentro dos sindicatos. Então, quem não é sindicalizado, se sindicalize, participe da discussão, faça a sua voz ser ouvida, né? O momento vai chegar, a gente está mobilizando para isso. Né? Converse com os seus colegas, converse com os pares, chame para participar, porque é esse momento que a gente tem que unir nossa voz e pedir a melhoria que a gente tanto nem quer, que a gente tanto precisa, né? Então, se aproprie da proposta, como os meninos falaram. A proposta está no site da Fazubra, mas mais fácil de acesso que no site da Fazubra, tem no Facebook da Fazubra e no Instagram da Fazubra. Está lá em destaque. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o que é que a gente está pedindo para o governo, leia lá, vai lá no Facebook da Fazubra, clique no linkzinho que você vai ter acesso à proposta, à tabela salarial, tudo bem direitinho. Se tiver dúvidas, sintam-se livres para procurar a gente. Nós quatro, e a Ana inclusa também, somos aqui da base, a gente quer conversar, a gente é membro ativo em GT, e a gente está disposto a explicar e sanar qualquer dúvida. Então é isso, pessoal, fica o apelo, entrem nos sindicatos, participem ativamente e vamos torcer para que o governo traga a contraproposta o quanto antes. Obrigada, gente? Também queria agradecer a todo mundo, meu amigo Lucas, meu amigo Breno, minha amiga Ana Érica, minha amiga Cláudia aqui, todo mundo que está fazendo esse momento que é muito importante, eu acredito que é muito importante, né? E eu queria dizer que há um tempo atrás, né, há bem pouco tempo atrás, eu seria o cara que, se visse essa conversa acontecendo, falaria assim: vai ver aquele pessoal com papo chato de sindicato. Então eu seria essa pessoa até pouco tempo atrás, mas o que me moveu para mudar esse meu pensamento foi a indignação de como a carreira está nesse momento e de como a gente chegou a esse momento com respostas erradas para os problemas que apareciam da nossa carreira. Eu acredito fielmente que foi escolhas que a gente fez
que, claro, né, é fácil eu chegar para vocês e falar que as escolhas que a gente, porque foi a base que escolheu determinadas situações que levaram a nossa carreira a estar como está nesse momento, né? Mas é fácil para mim ser engenheiro de obra pronta depois de ver todo o cenário que a nossa carreira se encontra nesse momento, né? Mas vendo isso e sabendo que eu poderia contribuir de alguma forma, eu comecei a participar das discussões do sindicato, do debate, sabendo que eu podia contribuir de alguma forma. Então, eu estou falando com você agora, que está aí vendo, e que está com esse mesmo sentimento que eu tive, e que eu modifiquei, e que eu saí da minha zona de conforto, e que tem a possibilidade de contribuir, e que pode contribuir com a melhoria na carreira, com esse debate que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho muito importante, porque esse momento que a gente está vivendo agora, como a gente já cansou de falar aqui, é um momento que aconteceu na criação do PCCTAI, há quase 20 anos atrás. Tá? Então eu acho importante que a gente tente fazer esse esforço de tentar participar agora, nesse momento que a carreira está precisando. Nesse momento que a gente precisa de mobilização efetiva, como a Cláudia falou aqui, ou nas redes sociais, ou presencialmente, nessa caravana que vai acontecer em Brasília, tá? Nos atos que o sindicato, que os Sintufs chamaram para participar, porque a gente precisa de vocês, a gente precisa que todos estejam efetivamente mobilizados, entendendo o que estão defendendo. Né? Não ser somente aquela massa de manobra de pessoas que vão votar, de pessoas que vão para os locais sem saber nem o que estão votando, nem o que estão defendendo. Não é esse tipo de gente que a gente está querendo chamar aqui. São pessoas com consciência de classe, são pessoas que querem efetivamente mudar a categoria. Né? Então é um apelo que eu faço e agradeço novamente todos vocês. Vamos participar dos debates, vamos filiar, que só através da filiação é que a gente reforça a força do sindicato que representa a gente, né? Que representa toda a categoria. É isso, obrigado aos Sintufs, obrigado a todo mundo que está aqui presente, obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente pela internet também, pelo YouTube, pelas redes sociais do Sintufs. Obrigado. É isso aí, pessoal. Finalizando nossa atividade, a gente não pode deixar de agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras que fizeram com que isso aqui funcionasse, né? Agradecer a Cecília, ao Douglas, ao Alfrânio e ao Maico, que hoje pela manhã estiveram na Unilab, correram e ajeitaram tudo aqui. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, parabéns. Aos colegas coralistas, aposentados, que ficaram aqui depois do ensaio, muito obrigada, a gente espera ver vocês em outros momentos. As companheiras da direção dos Sintufs que estiveram aqui presentes, a Carmel, a Ana Maria, a Cássia, todas do Complexo Hospitalar de Luta, né, os companheiros da base que aqui estão, né, e mais uma vez, citar aqui, tem outros, mas desejar um excelente trabalho à Comissão Interna de Supervisão da Carreira da UFC, no nome do João Potássio. Estenda esse desejo de bons trabalhos a todos os companheiros eleitos, né, nesses 3 anos que vocês vão realizar um excelente trabalho, com certeza. Companheira Eveline, que está aqui, faz parte do Conselho Universitário, junto com outras 2 mulheres de luta, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês nessa tarde aqui maravilhosa.